Caião, como o ensinamento bíblico sobre autoridades instituídas por Deus se aplica hoje em dia com tantos governantes roubando, fraudando e humilhando o povo? Das autoridades em geral, Romanos 13. Não é isso, Flavinho? Deve ser Romanos 13, deve ser o conceito de os líderes são autoridades constituídas. Essa autoridade é ministro de Deus para o bem. Sim. Fica do mesmo jeito que já tinha ficado para Paulo, porque olha, quando Paulo escreveu aquilo ali, olha o que ele tinha diante dele. Era o final de Tibérios, e você estava entrando em Calígula e Nero. Você já pensou? Era essa referência, a tríade que esteve presente durante o desenvolvimento da vida de Paulo. Ele pegou Tibério ainda, que era um louco incomparavelmente doido, e Calígula e Nero a gente não precisa descrever. Eram essas as autoridades constituídas dos dias dele, eram os imperadores, para você ter uma ideia da brutalidade esmagadora do significado de Romanos 13. Aí Paulo está dizendo que é para obedecer Nero, ou Calígula, ou Tibério? Não. Claro que não. É para obedecer Cláudios? Não. O que ele está dizendo é que a ordem social é instrumento de Deus para que a sociedade humana não se caotize. Essa é a primeira afirmação. Ordem social é absolutamente fundamental para que a sociedade não se caotize. É assim em tudo. Na família é assim, nos relacionamentos humanos. A tendência de qualquer bom espírito humano é criar as organizações e as harmonias que geram facilitação para o processo da vida, do encaminhamento humano. Não há nada errado nisso, e é uma necessidade num mundo caído. É uma desnecessidade total num mundo que não seja caído. E é uma desnecessidade total para quem tem consciência. Quem tem consciência não precisa das autoridades constituídas. Paulo diz isso. Agora, a autoridade constituída é fundamental para a média da inconsciência humana, é o que Paulo diz, dando o seguinte exemplo: faze o bem e dela tu terás louvor, faze o mal e ela te trará a espada. E no contexto ele já tinha dito que a lei é para criminosos, para bandidos. Quem anda segundo a lei da consciência não se preocupa com nenhuma legislação escrita, porque a norma do amor não transgride enquanto você caminha, enquanto você anda. Aí você diz, como fica isso aplicado a Nero, Calígula, Tibério, Cláudio, todos eles? Como fica esse princípio? E a nós aqui, ao mensalão, ao que está à nossa volta, a essa corrupção total? Fica do mesmo jeito que estava lá. Porque o critério foi estabelecido o seguinte, como sendo o seguinte: a autoridade tem que ser boa para ser autoridade. Se não for boa, não tem autoridade. Por quê? Porque Paulo estabeleceu a referência do caráter de uma autoridade boa. Faze o bem e ela te louvará, faze o mal, ela te trará a espada. O critério do caráter da autoridade foi estabelecido por Paulo quando disse o que essa autoridade faria, como ela seria justa. Justa assim: o bem é louvado, o mal é reprimido. Essa é a autoridade justa. Ora, onde quer que você encontre essa autoridade que louva o bem, estimula o bem e faz cerceamento do mal, alice a ela, seja co-beligerante a ela, porque ela está cumprindo um serviço de Deus para o bem da sociedade. Ministro é servo. Ministro não é uma coisa importante como na política ou a conotação ganhou no ministério religioso. Não. No Novo Testamento, ministro é servo, é palavra para servo, para diácono da vida. Essa autoridade que é assim justa é um diácono de Deus para a vida, é um servo de Deus
para o todo da existência, porque louva o que é bom e reprime o que é mal. Quem quer que tenha juízo, tendo sobre si uma autoridade desse tipo, não entra em crise de modo algum. No coração se submete com alegria. Se está indicando o que é caminho do bem, da vida e da facilitação da ordem comum, amém, vamos lá. É assim que é. Agora, quando a autoridade não é justa, quando ela não é justa, é o que João disse em Apocalipse 13. Ela é a besta. É a descrição de autoridade, da autoridade supremamente injusta, perversa na terra, é a besta. É aquele dragão de desgraças e de volúpias e de tiranias e de consumo e de venetas e de caprichos e de loucuras, como a gente vê à volta em todos os níveis e no mundo inteiro. E aí o que o Apocalipse diz? O Apocalipse diz que esse aí é besta, esse aí é para a gente não aceitar o número dele, não fazer negócio com ele, não andar com ele, não obedecê-lo, não nos submetermos a ele e vivemos com as consequências. Se você quiser trazer isso para um nível mais simples, tipo pagamento de imposto, pague todos os impostos, porque esse imposto é devido a um acordo que nós, na sociedade, firmamos. Se você não quiser mais pagar imposto, rasgue a sua carteira de identidade, seu título de eleitor, rasgue toda a sua documentação, volte para 69 e vamos cantar juntos com o Caetano no Festival da Canção, sem lenço e sem documento. Aí você vai por aí, não paga mais imposto, não faz mais nada. Mas enquanto você se serve de inúmeros benefícios da sociedade, por mais corrupta que ela esteja, eu vou sair de casa, a rua está asfaltada, eu vou transitar na cidade, a maior parte dela está completamente viável, as pessoinhas que estão mesmo vivendo em lugares ainda totalmente não beneficiados por intervenções de natureza social, ainda assim chega algum benefício lá, é o meu modo de contribuir com o todo, independentemente dos mensalões ou de qualquer outra coisa. Eu participo, você participa, eu me sirvo do todo, e mesmo que eu não me servisse tanto assim do todo, é da relação com esse todo que me vem o recurso que eu hoje tenho dúvida se pago ou não pago, como imposto ou como compromisso. Todo imposto devido deve ser pago. E, sinceramente, todo imposto evitável deve ser evitado. Honesto e sinceramente é isso que eu penso. Boa, amém. 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 Então isso está dizendo, tem a ver também, inclusive, com lideranças religiosas, obviamente. Só para destacar e deixar claro, liderança está muito mais ligada e autoridade constituída por Deus a serviço do que a tirania, do que achatamento. Esses a gente não deve considerar assim. Isso, né? Nenhum, seja lá no Estado, seja na igreja. Eu sei que foi isso que você falou, mas só para deixar claro para a gente que de repente na igreja é muito mais grave. Autoridade de Deus. Na igreja é muito mais grave, porque o critério de autoridade na igreja não é nenhuma investidura, não é imposição de mãos, é a qualificação da vida. Porque se eu ordenar o Braulio aqui hoje alguma coisa, vamos ordenar o Braulio nós dois. O Braulio é o pastor das questões do Papo de Graça. Vamos supor que isso aqui fosse uma igreja neopentecostal, o bispo Braulio. Eita! O bispo do Fala que eu te escuto. Isso. Então, estava aí o Braulio. E a gente ordenasse o Braulio. E o Braulio saísse daqui e ele não fosse nem sóbrio, nem moderado, nem tratável, nem hospitaleiro, nem generoso, nem bom e justo, e nem cheio do Espírito Santo, ele não tinha nenhuma autoridade, porque o que qualifica o episcopado até uma ordenação desse tipo, conforme Paulo diz em 1 e 2 Timóteo, escrevendo a Tito, é a qualificação do caráter do indivíduo, senão o bispo vira um bicho. Então, gente, tudo tem a ver com a qualificação pessoal que a gente carrega. A autoridade não é uma mitra na cabeça, não é um cetro na mão, e isso aqui não é isso é uma bengala de velho do Marrocos. Não é
babilaque nem ranqueamento, não é toga, não é diploma, não é a unção dos 348 pastores mais ungidos da região, não. Qualificação, autoridade para o ministério é vida. Quem tem vida tem autoridade, quem não tem vida não tem autoridade. Se o povo de Deus entendesse isso, não haveria essa história do meu pastor é um canalha, é um cretino, é um safado, mas eu tenho que obedecê-lo porque ele é ungido do Senhor. Ungido do Senhor, porcaria nenhuma! Ungido do Senhor é o seu Joaquim, que ninguém botou a mão na cabeça dele e é santo, puro, inculpável, irrepreensível, generoso, bondoso, meigo. Esse é o pastor de Deus. Ninguém conhece, esse é. Aonde tem gente ungida, boa, santa, pura, essas são as luzezinhas de Deus. A esses eu vou me curvando onde encontro. A essas velhinhas de cocó purinha, que amando com verdade, que não são linguarudas, são doces e acolhedoras. Para mim são anjos, são Gabrielas que vieram do céu, que estão por aí. Essas são autoridades. Como o senhorzinho que esteve essa semana aqui no meio da chuva, com a barba enorme, eu almoçando e aquela insistência lá fora, ninguém para atender. Eu falei, o que será isso, meu Deus, mas está chovendo, deve insistindo assim, deve estar com necessidade. Aí eu saí, larguei a comida, fui lá, estava aquele homem numa barba enorme, cabelão grande, educado, todo ensopado, igual um pinto. Um papelzinho assim na mão, falou, meu senhor, desculpe a insistência, está chovendo, estou incomodando o senhor dentro de casa. Eu falei, não, o senhor está na chuva, eu estou na cobertura. O que eu posso fazer para ajudar o senhor? O senhor tem algum dinheiro aí, pequenininho, qualquer coisa que eu tenho que comprar isso aqui? Aí me mostrou lá. Mas se o senhor tiver isso aqui também, eu só preciso disso aqui, eu não preciso de mais nada. Mas eu preciso, meu senhor. Aí eu enfiei a mão no bolso, estava com R$6. Aí eu dei para ele e falei, ai meu Deus, coitado desse homem. Aí ele foi saindo, eu fui entrando, aí eu vi aquela voz dizendo, isso é tudo que você pode fazer por mim agora? Aí eu saí correndo lá em cima, eu tinha R$100 lá embaixo de um cantinho, aí eu puxei, gritei para ele lá na rua, meu amigo. Aí lá ele voltou, aí eu falei, o que eu lhe dei não era tudo que eu podia fazer pelo senhor agora. Eu posso fazer um pouquinho mais. Aí ele olhou, ele recebeu, ele olhou com os olhos assim, totalmente iluminados. Aí falou, que a bênção do Deus eterno jamais se afaste da sua vida. E que a bondade de Deus seja a sua bondade. Sim, com essa gravidade o homem me disse. Essas frases. Essas frases. Eu fiquei olhando, eu fiquei ali na chuva. Ele foi embora, depois eu voltei e falei para a Adriana, meu Deus, acabei de encontrar um anjo do Senhor. Acabei de ser abençoado ali. Essa é uma autoridade. Eu vi que tinha uma autoridade de Deus na presença daquele homem. Então, quando o povo de Deus parar com essa história de ele foi ordenado, ele é ungido, ele fala lá do palco, ele grita muito, ele não sei o que, eu tenho que obedecê-lo, é dele a cobertura, toda essa macumbaria sair da cabeça das pessoas, elas entenderem que a autoridade é algo que é construído pela prática do amor na vida, pela coerência, pela sobriedade. 2 Timóteo 3, de 1 a 7, descreve o que é um ser que carrega essa autoridade pela coerência do andar na verdade. No dia que isso acontecer, desmonta essa palhaçada inteira e os nossos pastores passam a ser os que de fato amam e pastoreiam.